Olá pessoal, eu sou a Marina e hoje vamos fazer uma entrevista com ela, que é arquiteta e faz projetos em acessibilidade, Renata Nobile. Primeiramente, eu agradeço a presença da Renata e peço que você se apresente, por gentileza, e faça sua audiodescrição. Olá, como a Marina falou, meu nome é Renata Nobile, eu sou arquiteta e tenho como especialidade a acessibilidade. Vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, cabelos longos cacheados. Hoje eu estou usando 2 brincos, estou usando aliança, uma camisa longa azul escuro e vamos falar sobre acessibilidade hoje, né, Marina? Exatamente, Renata. E eu gostaria de saber, como foi que começou a sua ideia de implantar arquitetura com acessibilidade? Como foi que você teve essa ideia? Como foi que você decidiu implementar esses projetos? Então, desde a faculdade eu tive pouca vivência com a acessibilidade em si, mas foi no dia a dia mesmo, assim, com algumas situações que em hospitais, em locais que era para ter acessibilidade, não tinha acessibilidade, e eu via pessoas passando por situações que eram totalmente desnecessárias pelo local não estar pronto para recebê-las. E aí foi gerando esse interesse em aprender, em conseguir estar apta a projetar esses espaços que pudessem oferecer segurança e autonomia para todas as pessoas. E aí eu fui buscar cursos para poder me especializar. E é isso, assim, partiu desse ponto. Ah, muito interessante. E eu, como pessoa com deficiência visual, fico muito feliz quando os profissionais procuram fazer coisas com acessibilidade. Porque hoje em dia, infelizmente, a acessibilidade ainda tem muito que melhorar, muito mesmo. Então eu gostaria de saber quais são os seus maiores desafios com relação à acessibilidade. Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo. As pessoas algumas vezes acham que estão oferecendo acessibilidade, mas não conhecem a particularidade das pessoas e acabam oferecendo de maneira equivocada, porque não colocam a pessoa em primeiro lugar. E existe muito também aquela questão de resumir a acessibilidade à pessoa em cadeira de rodas, né? E não olhar as outras particularidades. E entender também que a acessibilidade ela é um diferencial e ela é algo que agrega e traz valor para todas as pessoas, né? Uma pessoa que tenha ou não uma mobilidade reduzida. Então, a maior dificuldade é esse entendimento, né? O que a gente conhece como capacitismo, né? Que é o preconceito com as pessoas com deficiência, né? Falta um conhecimento e um entendimento assim para todos do que de fato é acessibilidade e como ela pode fazer diferença na vida de todas as pessoas. É por isso que eu sempre digo que nada sobre nós sem nós. Muitas vezes as pessoas querem promover a acessibilidade, mas não conversam com as pessoas com deficiência, porque às vezes, para a pessoa que está implementando a acessibilidade, aquilo dali é tranquilo, mas para aquela pessoa com deficiência que está recebendo acessibilidade, nem sempre aquilo que parece ser acessível é acessível. E o que você acha sobre a importância da pessoa com deficiência ser ouvida? É fundamental, porque as normas existem baseadas nas pessoas com deficiência, mas como eu falei, né, cada uma tem uma particularidade. E assim, você entender e conviver com as pessoas com deficiência para escutar o que funciona e o que não funciona, de fato, vai trazer um entendimento e uma interpretação sobre qual é a melhor solução daquilo. Então assim, se o ambiente é projetado para as pessoas, eu não posso projetar sem ouvi-las, né? Então assim, é fundamental das pessoas no mercado de trabalho, nas escolas, isso faz toda a diferença, porque traz essa naturalidade de entender a realidade da pessoa no dia a dia mesmo, na vivência do dia a dia. Eu como pessoa com deficiência, eu sinto muito isso, que às vezes as pessoas não escutam a gente. Então isso é uma barreira muito grande. E eu queria saber quais são as barreiras que você enfrenta quando você tenta desenvolver projetos com acessibilidade. A primeira é a barreira atitudinal, né? Que é a pessoa ter aquela resistência em ofertar acessibilidade, achando que ofertar acessibilidade vai deixar um ambiente feio ou vai deixar mais dispendioso, né? Mas na verdade é só uma falta às vezes de capacitação e de um direcionamento. E na nossa cidade isso ainda é muito forte, né?
enraizado com relação à oferta da acessibilidade. E assim, as outras barreiras são as barreiras físicas é a que a gente mais vê, né? Mas por trás das barreiras físicas eu acho que primeiro ali é atitudinal mesmo, que a gente tem que trabalhar bastante nisso, nessa conscientização. Pois é, muita gente às vezes diz, eu não sei lidar com uma pessoa com deficiência. Mas tem a diferença de quem não sabe lidar e quem não quer lidar. Porque assim, isso é um aprendizado. Sim. E assim, lidar com qualquer pessoa vai ter suas dificuldades. Com certeza. Cada um é único de um jeito, do seu jeitinho. E, enfim, isso não pode ser uma barreira isso, né? O que eu sinto muita falta, assim, também é de conscientização, de treinamentos, para poder acabar com esses pensamentos limitados, né? Governo, prefeitura, Ministério Público, fazer campanhas, né, para ilustrar onde você pode fazer uma denúncia, onde você pode deixar seu ponto de vista, onde pode melhorar o ambiente, onde funciona, onde não funciona. Então, assim, dar espaço para as pessoas com deficiência, né, falar e exigir os seus direitos. Isso, o direito à voz, né, que deve ter a pessoa com deficiência. Não só aceitar tudo que ali é imposto, mas assim, explicar as suas necessidades. Mas se a gente não tem oportunidade, como é que a gente vai explicar? É um dilema grande. É um dilema grande. A gente, por exemplo, tem leis que exigem cotas mínimas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porém, esses espaços eles não estão prontos em termos de barreiras físicas atitudinais para receber as pessoas. Então, deixa de ser atrativo muitas vezes porque o espaço não está pronto e deveria estar, era o mínimo, né? Deveria estar. Então, é uma causa que ainda tem muito a evoluir, né? E muita gente contrata o deficiente para cumprir as leis, na verdade é essa. Eu sei que eu já passei por situações não físicas, mas atitudinais, que me complicaram bastante no trabalho, por não ter uma adaptação, por pessoas não entenderem que eu preciso de uma adaptação. Então, infelizmente, muitas empresas contratam para cumprir as regras. Eu já ouvi falar que tem empresas que preferem até pagar a multa do que contratar uma pessoa com deficiência. É absurdo. Sim, absurdo. E como alguns deficientes dizem, eles contratam o deficiente que dá menos trabalhos, entre aspas. Então, o deficiente visual, considerado que dá mais trabalho, na maioria das circunstâncias, acaba ficando por último. É uma barreira que a gente tem a vencer, essa atitudinal para, consequentemente, a gente ir eliminando as outras barreiras, né? A barreira física, de mobilidade e todas as outras. E eu queria aproveitar a oportunidade também, assim, nesse mundo da arquitetura, queria perguntar para você se você teve alguma experiência positiva ou negativa. Acho que é válido também se você se sentir à vontade em compartilhar de espaços que você achou que tinha uma acessibilidade física assim, interessante, outros que não. Então, eu já fui, por exemplo, em clubes que tinham acessibilidade física legal, já fui em restaurantes também, mas no dia a dia, por exemplo, as ruas, eu sinto as calçadas muito esburacadas, às vezes calçadas altas, às vezes postes no meio do caminho. Eu não tenho tanta mobilidade com a bengala, mas assim, isso atrapalha. Às vezes o piso tátil está com deformidade. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, porque é muito complicado. Bem, um desafio que eu tive recentemente foi que foi feita uma reforma no meu closet, no closet do meu quarto, e assim, as pessoas, por mais que me explicassem, eu não entendia. Eu entendia, mas não entendia tão bem, porque assim, a arquitetura às vezes se torna um tanto abstrata. Tipo, as pessoas explicam bem, mas na prática a gente não entende tão bem. Então, assim, precisaria, não sei como, mas ter uma maneira de fazer com que as pessoas com deficiência visual, de alguma forma, percebessem melhor a arquitetura. Tiveram coisas que eu gostei bastante, tiveram coisas que teve que refazer porque eu não gostei. Então, pra mim, foi um desafio intenso. A arquitetura em si, ela já contempla muitos detalhes, e a arquitetura de interiores, assim, né, que vai para a ambientação, ela ainda é mais rica de detalhe e ela precisa ser ainda mais íntima para atender, né, a necessidade do usuário. E você já teve muito contato com pessoas com deficiência? Quais as demandas delas? Olha, hoje eu acompanho muitas pessoas com deficiência pelas redes sociais e
sigo muitas pessoas com deficiência, acho muito interessante quem consegue compartilhar a rotina, a gente acaba aprendendo muito, né? Fisicamente, assim, pessoas com deficiência, eu confesso que não tenho muito convívio com pessoas com deficiência, infelizmente, gostaria de ter mais, mas busco sempre estar conectada com pessoas com deficiência. Isso é muito legal. É muito legal esse teu interesse por se conectar com as pessoas com deficiência, porque assim, você vai entender situações, vai entender cada caso, e até pessoas com a mesma deficiência podem ter particularidades diferentes. Sim. Eu tive problema de deficiência, tem pessoas que precisam de coisas que eu não preciso, tem outros que não precisam de algumas coisas, já eu preciso. Muitas pessoas têm isso, porque todos os deficientes visuais, todos vão ter as mesmas necessidades. Não é bem assim. Então tem que levar-se em conta cada pessoa, no singular. Eu sempre bato muito nessa tecla. Cada pessoa deve ser prismada. Não só a deficiência, mas a pessoa em si. Porque cada indivíduo vai saber o que é acessível. Exato. E me fala mais sobre a sua página do Instagram. Então, eu tenho uma página que se chama Projeto Acessível. Eu tento trazer pessoas com deficiências, histórias, relatos interessantes, soluções arquitetônicas interessantes. Tento mostrar também situações em que poderiam ter melhorias, situações que funcionam, que não funcionam, para poder gerar, né, e despertar esse conhecimento sobre acessibilidade para as outras pessoas. É muito importante isso aí, a questão da promoção da acessibilidade como um todo, porque é uma preocupação muito grande das pessoas com deficiência de saber se os ambientes são acessíveis. Você já ouviu falar de alguém que deixou de ir para algum ambiente por não ser acessível? Já ouviu algum relato a respeito? Sim. Muitas pessoas falam que deixam de ir para restaurantes, por exemplo, porque o banheiro eles não estão aptos para recebê-las. Então, assim, é tão desconfortável que às vezes elas preferem nem sair de casa, né? Uma coisa simples que é usar o banheiro. Quando o espaço não tem segurança nem conforto, ele deixa de ser atrativo, né? Porque imagine para o seu negócio você oferecer um espaço acessível a todas as pessoas, né? Quando você não deixa ele acessível, você está limitando o seu público. É isso aí, pessoal. Esta é a Renata Nobre, essa foi a entrevista dela. Eu agradeço muito a Renata pela participação, por mostrar a importância da acessibilidade para a sociedade. E agradeço também a todos que puderem seguir a página da Renata no Instagram, o Projeto Acessível. E também quem puder seguir o meu canal no YouTube. Se inscrevam, curtam e compartilhem. O nome do meu canal é Inclusão é a Solução.